Já estou reservando o lugar dela aqui. Pois então, Otaviano, sobre a Planejar, né, o golpe da Planejar aí, se é que pode se chamar de empresária Dilma Moura, Otaviano, esse caso tem repercutido muito e parece coisa de filme mesmo, sabe? Quanto mais você cava, quanto mais você procura, mais você vai vendo que o negócio era absurdo mesmo, sabe? Muito mal intencionado. Vamos botar aqui no linguajar bem popular mesmo, é igual bosta, né? Quanto mais mexe, mais fede. Exatamente. É desse jeito. Então pronto, Otaviano. E aí, é complicado. Aí nós da 92, eu, né, mais especificamente ainda também, sendo uma das vítimas, né, busquei ali contato com as outras pessoas para saber o que aconteceu. Primeiro porque tem que comprovar, né, nós tínhamos que comprovar, já está mais comprovada a má-fé dela nessa situação, e depois para poder ver se a gente consegue agir o mais rápido possível então, né, para tentar evitar maiores prejuízos, né? Porque não só o prejuízo que as pessoas já tomaram, que elas já pagaram, esse prejuízo pode continuar aumentando se as providências não forem tomadas rapidamente, né? E ainda muitas pessoas não têm exata noção do tamanho do prejuízo dado aos tipos de golpe que ela dava, né? Porque até então a gente tratava como uma empresa que fechou as portas, deixando vários clientes no prejuízo. Exatamente. Aí quanto mais vai escrafunchando e ouvindo as pessoas, a gente chega em dados estarrecedores, né? Exatamente. Então, tá vendo? Qual o trabalho que nós fizemos durante a semana passada? Né? Juntamos os boletins de ocorrência que nós tivemos acesso e os relatos das pessoas com quem nós conseguimos conversar, ainda mais alguns depoimentos que estão no grupo de WhatsApp das vítimas, e compilamos, né, uma lista com os tipos de golpe que a Dilma Moura vinha aplicando nos últimos tempos. Eu não tenho dúvida que, né, ela começou a agir assim de um tempo para cá, de 1 ano e meio, 2 anos para cá. Antes disso, a empresa operava normalmente, tá vendo? Mas depois que ela começou a agir, né, cada passo dela era estrategicamente calculado para lesar alguém. Mas é estranho, né? Porque ela, então, 6 anos no mercado. Ela, então, trabalhou 4 anos, entre aspas, corretamente. E aí, de 2 anos para cá, ela pensou, então, né, isso é um pensamento nosso. Ó, gente, tá muito fácil de ganhar mais. E tem um gasto menor. Como, por exemplo, né, o golpe do financiamento ao maior. Exatamente. E aí, Otaviano, olha só. Nós levantamos inicialmente, para trazer a matéria sexta-feira aqui, 4 tipos de golpe. E de sexta-feira para cá já apareceram mais 2. Exatamente. Então já tem 6 tipos de golpe que a Dilma Moura, Jesus amado, que essa empresária aplicou em seus clientes. Na matéria está muito bem detalhado, tá? Depois nós vamos publicar a matéria, você distribui o link aí para o pessoal também, para poder buscar mais detalhes. Mas, Otaviano, nós vamos explicar aqui cada um deles resumidamente. O primeiro tipo de golpe, Otaviano, era o golpe, e talvez o mais comum, o golpe do financiamento a maior, né? Eu vou usar exemplos fictícios aqui, mas vamos supor que o Coronel Couto ou você foi lá na loja da Dilma, falou: Dilma, eu quero comprar aqui, faz um projeto para minha casa. Ele ia lá e fazia o projeto, vamos supor que o projeto ficou R$50 mil. Aí você falava: não, eu vou te dar uma entrada de 10 mil, o resto você parcela para mim? Parcela. Ela vai parcelar os outros 45, né? Os outros 40 mil reais em 4 cheques de 10 mil para você, tá? Então você deu uma entrada de 10 mil, essa entrada de 10 mil você dividiu em 2 vezes no boleto. Primeiro mês, boleto de 5 mil, segundo mês, boleto de 5 mil, aí terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo mês... 10 mil. 10 mil no cheque, né? Fechando aí 50 mil 50 mil reais. O que a Dilma fazia? No seu negócio, você ia pagar só 2 boletos de 5 mil reais cada um e 4 cheques de 10 mil. Isso. Na prática, ela pegava os 50 mil reais e lançava lá no site da financeira. Ué? 50 mil reais lançava no site da financeira. Todo o projeto. E aí ela imprimia um recibo que vinha sem a logo da financeira. Não sei o que ela fazia para isso, mas na verdade esse recibo não era ela que gerava lá.
Né? E ela dava a entender que tinha sido um erro lá do sistema dela que gerou, mas já era o site da financeira. E aí ela colocava no recibo, ao invés de vir boleto, cheque, vinha boleto, cheque. Ué. Só a última prestação eu deixava de cheque. Sabe? Ela falava, nossa, o sistema... Isso eu vivenciei, isso aconteceu comigo. Nossa, nada é perfeito, não, o sistema gerou errado aqui. Ela pegava aquele recibo, que pra gente era só um recibo, né, para quem está adulto, rasurava as parcelas que vieram teoricamente errado como boleto, escrevia cheque na frente e assinava. Você fala, bom, tá a assinatura resolvido. dela, para mim, em um recibo, tá certo. Resolveu o Ela problema. recebeu tá aqui 2 boletos, o resto tá mesmo que rasurou o cheque, mas assinou do lado ali, eu tenho o meu recibo. Só porque aí o documento, né, o que foi lançado, o documento que é para a financeira, tinha lá as parcelas, Otaviano, erradas, né, com 5 boletos e um cheque só. Então, 80% financiado e no final das contas, o que acontecia? Ela já ia receber os 2 primeiros boletos, 5 mil seu. Ela ia receber, né, adiantamento, antecipação de mais 4 boletos de 10 mil e ainda ia pegar seus 4 cheques de 10 mil. Jesus amado. Entendeu? Então, o valor que era 50 mil reais que você estava comprando dela virou 90 mil reais. E aí, no caso, esse prejuízo aí por que fala assim, mas é só o Otaviano não pagar os boletos que ela gerou a mais, né? Só porque acontece assim, esse passamento no boleto, ela fazia com instituições financeiras, com factorings, com bancos, né, de antecipação de crédito, bancos que compram crédito, né? E ela te dava um recibo para você assinalar que estava ciente que ela ia vender esse seu crédito, que ela poderia vender esse seu crédito para terceiros. Então, quando ela ia lá e fazia esse golpe, né, do financiamento a maior, ela só não ia receber esse dinheiro se o Otaviano pagasse. Não era assim que funcionava. Ela já recebia no ato esse valor com um desconto de juros, mas já caía na conta dela. E aí aquela dívida, né, que era para ser sua com a financeira de 10 mil reais e passou a ser uma dívida de 50 mil reais com a financeira, você fica responsável por pagar, a não ser que você consiga uma medida judicial para cancelar, para suspender esse pagamento. E é nesse ponto que os lesados, as vítimas, estão agora, né, entrando na justiça, tomando ações para poder entrar na justiça, para poder pedir o cancelamento, né, dessas parcelas. Mas não é fácil, porque primeiro você tem que registrar seu boletim de ocorrência, juntar o boletim de ocorrência das outras vítimas para comprovar que foi golpe. Sustar o cheque. Sustar o cheque, você tem que comunicar, esgotar as possibilidades administrativas de resolver a questão. Então você tem que ligar na financeira ou nas financeiras, porque as pessoas começaram a pensar, não, minha financeira é a X. Só porque aí começou a ver que tinha outras pessoas, começou a chegar boleto de financeira Y, financeira Z. Então você liga numa financeira, ela te pede prazo de 10 dias úteis para te dar a resposta se ela vai administrativamente resolver o seu caso ou não, né? Todas as respostas que nós vimos até agora são negativas, não resolve, mas você é obrigado a tomar espaço. E aí você pensa que está pronto para entrar com a ação, você liga em mais 2 financeiras, descobre que tem mais 2 financiamentos. Vai descobrindo que... Aí você tem 2 opções, entra com uma primeira ação, gasta com o advogado, depois tem que entrar com a segunda, com a terceira, ou espera para entrar tudo junto, mas nesse meio termo, vem boleto vencendo, duplicata vencendo, já vai protesto, exatamente. Então, é uma situação bem complicada. Esse é o primeiro golpe, né, o mais comum. Ela preferia receber de você em 2 formas de pagamento diferentes, Otaviano, para ela aumentar o ganho. Porque se fosse tudo só boleto, esse golpe do financiamento a maior já era mais difícil dela fazer. Então ela preferia receber 2 formas de pagamento. Se desse cheque, desse algum Pix, alguma coisa, alguma entrada, para ela poder pegar e colocar isso também a mais no financiamento, como se não tivesse recebido. O segundo golpe, eu até antecipei aqui um pouco, é o golpe das múltiplas financeiras. É isso. Em muitos casos, além dela financiar a maior, ou em casos que não era possível ela financiar a maior também, nós vimos que ela fazia o quê? Você foi lá e deu uma autorização para a venda de crédito. Essa autorização muitas vezes tinha até uma financeira específica, escrito lá, essa é a Losango, Bradesco Losango, né? Você autorizava no valor certo. Às vezes ela não conseguia fazer o golpe do financiamento a maior com o Bradesco, com a Losango, ela colocava outra financeira no meio. Alguma financeira que ela apresentasse só o contrato e tal. Isso a gente ainda
né, tá buscando entender como funcionava, mas muitos clientes passaram a receber boletos de duas financeiras, né, onde você só tinha um contrato e que deveria gerar um débito como uma financeira só, né? Então ela pegava e fazia o golpe das múltiplas financeiras. Mesma situação que a gente viu antes. Você comprou 50 mil reais, deu 10 mil de entrada, tem 40 mil. Ela colocava 40 mil em uma financeira, você tinha que pagar 40 mil para o Bradesco Lozano, ia em outro banco e colocava mais 40 mil de dívida em seu nome, né? Com as mesmas autorizações que você tinha Ela já entregava os móveis ou não? Né? Você tinha que pagar sem ganhar duas vezes? Isso, pagava duas vezes para receber nenhuma, né? Jesus amado. E aí, Otaviano, é interessante porque muitas vezes, vamos supor, você só assinou o recibo nominal. Ela não consegue uma financeira que financia só pelo contrato. Isso. O que ela fazia? Né? Você já tinha assinado contrato com a financeira, tudo. Você foi lá, comprou, 3, 4 dias depois ela te ligava. Falava, Otaviano, é o seguinte, a compra aqui você fez no seu nome, né? Só porque a gente teve um problema com a financeira. A financeira não aprovou o seu cadastro. Você já tinha assinado tudo lá, o contrato com a financeira, tudo, autorização. Teria como você vir aqui de novo para tentar em outra financeira ou pedir para a sua mulher vir, né, para a gente fazer com outra financeira, porque aquela não foi aprovada. Aí você pensava, poxa, já está tudo resolvido na minha vida, tem que fazer isso ainda. Ia lá, de boa fé, ela ia em outra financeira, pegava outro recibo, muitas vezes digital ali no celular, e você assinava de novo. Na verdade, não é que o seu primeiro cadastro não tinha dado certo, tinha sido aprovado, você já tinha que pagar o financiamento junto àquela primeira financeira. E aí ela te enganava para você ter que pagar fazer outro no segundo. Também casos reais que nós levantamos que aconteceram dessa situação, tá vendo? Então não tem como, usava da má fé mesmo. Dizia que o seu cadastro na primeira financeira tinha sido aprovado, não tinha sido aprovado, mas tinha, para poder você ir lá e fazer outro. E quando o cliente percebia o Carvalho, ela fingia que era um engano, é isso? Aconteceu, por exemplo, isso daí, nessa prática, ela começou a fazer de uns tempos para cá. Só porque ela não sei como que foi o planejamento dela, né, se o cliente descobriu antes do que ela planejava ou não, mas tem um caso, tá vendo, de uma cliente que percebeu que tinha uma segunda duplicada sendo emitida no nome da filha dela, porque ela já fez financiamento em nome da filha. E aí foi desesperada a Dilma, mas eu tenho 2 boletos aqui, né, vencendo 2 financeiras diferentes, o que aconteceu? Ela fala, meu Deus, foi um erro, um engano nosso, né? Achou que tinha cancelado? Achei que não tinha dado certo na primeira e mandei para a segunda e tal, mas não preocupa não, deixa que eu vou pagar esse segundo boleto. Por quê? Para esse caso não vir à tona, entendeu? Para aquela mulher não sair contando para os outros clientes e tal. Ela falava assim que ia resolver administrativamente. Já estava com dinheiro. Eu não tenho todo o dinheiro agora, né? É complicado cancelar, tem taxa, fica caro, é melhor ir pagando esses duplicados. E aí, pelo menos em um caso que nós temos conhecimento específico, ela ficou pagando, né, até o dia que fechou a loja, por alguns meses, pagando o segundo financiamento dessa mulher que descobriu a situação. Para a bomba não estourar. Para a bomba não estourar. Já de deitar o cabelo. Exatamente, antes da hora. Jesus amado, hein? Essa aqui é a que mais me chamou a atenção, do cômodo esquecido. O golpe do cômodo esquecido. O camarada contrata 5, entrega 4, quando você reclama... Esse daqui, se não fosse o coronel, era capaz que ele tinha tomado esse também, viu? Por pouco. Acho que com você ela não quis mexer nisso, não. Quis não. A próxima vez que eu for fazer um negócio desse tipo, eu vou te levar junto comigo para ver se a pessoa fica intimidada também. Mas porque, na verdade, eu detalhei os cheques que eu havia passado para ela em 2019 no contrato. Foi. E aí ela mandou os cheques que foram devolvidos ou sustados de outros clientes para mim ir lá na loja. A gente vai falar desse seu caso em específico daqui a pouco. Mas esse golpe do cômodo esquecido era assim, ó, tá vendo? Você foi lá, né? A delegada Fernanda foi lá. E já está aqui conosco e fala conosco já, viu? Vamos supor que ela foi lá e contratou todos os cômodos da casa dela com a Dilma, com a Planejar. Fez cozinha, sala, quarto de visita, tudo. E aí, né, a Dilma falou, não posso deixar de entregar e ficar enrolando a delegada Fernanda. Com ela é ruim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui quase todos os cômodos, mas eu vou deixar um quarto de visita sem pedir. E aí
fazia isso, sabe? Quando a delegada, quando chegavam os móveis para montar, os montadores iam lá, montavam. Ué, mas não veio o quarto de visita. Né? Achava que tinha sido um erro, falava com a Dilma e tal. A Dilma falava: ô delegada, passa aqui na loja e vamos resolver isso. Aí a delegada chegava lá e falava: ó, no seu projeto, eu vi que você tinha tirado aqui um móvel da sua cozinha, um móvel da área de lazer, tinha diminuído isso e aquilo. A situação é o seguinte: se eu for pedir só esse quarto de hóspede, o frete vai ficar muito caro para mim, né? O custo vai ficar muito alto, fica complicado, pode demorar, eu vou ter que esperar pedidos de outros clientes dessa mesma fábrica para trazer para você, desse mesmo local e tal. Vamos fazer assim? Pede logo esse móvel que você desistiu daqui, aquele outro móvel e tal, que aí eu já mando vir tudo num frete só. O frete vai ficar muito caro, mas já diminui o meu prejuízo aqui, eu trago cômodo para você. E aí o que ela fazia? Te emplacava um novo golpe. Pegar mais aquele dinheiro. cliente que ela teve que entregar não teve jeito, né? Porque senão ia dar problema para ela antes da hora, ela induzia a fazer uma nova compra, que é essa segunda compra ela sabia que jamais ia entregar. Entendeu? Então o golpe do cômodo esquecido servia para isso, para ela poder ferrar ou fisgar o cliente uma segunda vez ali, e dessa vez, né, tendo timing para não precisar entregar nada para ninguém. Complicado, hein? O terceiro golpe, tá vendo? Agora esse aí é que a gente quer entender, porque ela tinha um nome de uma loja que tem uma franquia, é isso? Isso. O Carvalho, na verdade, ela não era franqueada, mais ou menos isso? Não era mais, Esse golpe da loja de fábrica é assim: essas empresas de imóveis, né, algumas trabalham por conta própria, né? O marceneiro mesmo faz lá, tem todo jeito, faz o desenho e tal, você aprova ali o desenho rabiscado no caderno, isso. Ele vai e faz montar na sua casa. Existe o marceneiro que ele mesmo faz um projeto 3D lá, você aprova. Existem aqueles que contratam um arquiteto, né, externo, isso, que faz o desenho e você aprova a compra. Eles contratam uma marcenaria local para fazer o projeto. E tem aquelas, né, grandes marcenarias que são indústrias, né, grandes indústrias, isso, que atendem o país inteiro. Essas marcenarias, essas fábricas, grandes fábricas, elas pegam espécies de franquias de representantes nos municípios que vão vender somente a linha de móveis dela, né? Esses móveis de fábrica normalmente têm uma qualidade superior, né? Eles são mais atualizados, maquinário melhor e tal. Só que, Otaviano, existem benefícios e prós e contras nessa relação. Sim. Quando você contrata uma empresa de fábrica para fazer seu móvel, uma loja de fábrica, como a Planejar já foi no início, né? Você tem certeza que você vai receber um móvel de melhor qualidade, assim, né? Só porque tem uma limitação também nos tipos de móveis que você vai ter, de elementos que você pode usar, você fica limitado ao que aquela fábrica te entrega, né? Nesse cenário, os clientes que optam por uma loja de fábrica, tem uma questão que eles analisam que é muito importante, né, que é a segurança do negócio. Quando você compra de uma loja de fábrica, vamos supor, a Dilma furou, pegou o dinheiro, não entregou e tal, ela é uma loja, vamos supor que ela fosse uma loja da Planejar ainda igual ela era no início. Se ela quebra, e teve um caso desse em Formosa, de uma empresa que quebrou assim, a fábrica garante a entrega dos móveis. Mas todo esse povo que ficou no prejuízo hoje, não ficaria no prejuízo. A fábrica ia assumir todo o prejuízo. Ela tem um nome a zelar, né? Exatamente, ela atua nacionalmente, né? Esse tipo de prejuízo já está ali embutido nos custos do serviço dela normalmente, né? Não seria a primeira empresa que ia falir nesse caso. E aí os clientes iam receber os móveis mesmo assim, né? Aconteceu já um caso desse famoso, os clientes não foram lesados. Óbvio que teve um transtorno, mas não foram lesados dessa forma. Ao final das contas, a Dilma, ela começou a atuar em Formosa como uma franquia, uma revendedora, uma representante da Planejar, que é uma grande fábrica, se eu não me engano, em Caxias do Sul. Isso. Né? E ela tinha essa relação de exclusividade. Se no início ela tivesse dado esse tombo enquanto era uma loja da Planejar, uma revenda da Planejar, os clientes estariam seguros quanto a essa operação que foi feita. Mas o que aconteceu? Há cerca de 2 anos e meio atrás, ela cancelou essa exclusividade com a Planejar. Então a própria empresa, talvez, às vezes, né? Também, às vezes ela acumulou dívida lá e tal, e cancelou, só porque ela continuou carregando na fachada da loja dela o nome Planejar. E ela, Otaviano, ela dizia claramente, ela afirmava
que ela era uma revendedora exclusiva, franqueada da Planejar. Eu falo isso porque aconteceu comigo, tá? Também. Ela fala, não, eu sou da Planejar, eu sou revendedor da Planejar, Planejar é minha fábrica e tal. E aí você se sente protegido pela estrutura que as lojas de fábrica têm. Quando, na verdade, ela já tinha deixado de ser, ela estava contratando de vários fornecedores diferentes, várias fábricas picadas em vários municípios, sabe? Fábrica grande que entrega a qualidade que ela deveria entregar, fábricas menores que talvez não entreguem essa qualidade toda, e estava devendo para praticamente todas elas, sabe? Já ia trabalhando ali no crédito, e quando uma suspendia o crédito, ela passava a comprar de outra, procurava outra para suprir aquela demanda, do que ela tinha que entregar, né? Não tinha jeito, senão os clientes ali se revoltavam e tal. Então tinha essa situação, o golpe da loja de fábrica. São vários os golpes. Agora a pergunta. E aí, Otaviano, até sexta-feira o que a gente tinha identificado é isso. E de lá para cá surgiram mais 2 tipos de golpes que nós. É verdade. Uma foi o Coronel Couto, né? Que contou, que fui conversar sobre esse assunto e ele me contou. Foi em 2019, né? O golpe do cheque sem fundo, né? Então, provavelmente é bem. Até então, estourar essa bomba de estelionato aqui, eu achava que era um erro deles. Então eu entendi como um erro, uma falta de controle. Eu fiz os móveis, como você mencionou, na época foi 2019, os móveis são muito bons mesmo, qualidade da empresa no Rio Grande do Sul. Ela falou para mim que era franqueada essa empresa, entregou os móveis, só que eu dei alguns cheques. E passou uns 6 meses depois, ela mandou para mim cópia do cheque. Eu até mandei para você. Olha, o cheque seu foi devolvido. Eu falei, eu não vou ir no escritório. Fui lá, falei, olha... Você passou alguns cheques de terceiros, de terceiros. Aí eu falei assim, acho que está tendo um engano e um equívoco, falta de controle aí, porque esse cheque não foi o que eu passei para você. Peguei o contrato, que eu menciono mesmo no contrato, cheque, banco, valor. Falei, ó, os cheques que eu te passei são esses aqui que tá no contrato. Você assinou o contrato, assinei. Ah, então tá, foi engano. Mas aí, quando veio à tona, o que eu imaginei? Ela não estava entregando, os clientes sustavam o cheque, porque não recebeu o produto, ela ficava com esse cheque tentando receber de outra pessoa, se não tivesse o controle. Entendeu? Não recebi do Hugo, que sustou o cheque, mas vou receber do Couto. O Couto está aqui. Couto pediu um cheque, às vezes não lembra o valor do cheque. E aí eu não paguei o cheque, ela eu falei, procura aí nos seus arquivos aí, porque esses cheques não são meus. Pois é, então, para os clientes que aconteceu uma situação dela falar, um cheque que você me deu, voltou aqui e tal, né? Busquem saber se você passou cheque de terceiro, se realmente... E é muito comum, tá? Isso é uma situação muito comum para o empresário, para o comerciante, claro, que tem um comércio ali, né? Uma empresa que fornece qualquer tipo de produto, serviço, recebe cheque de terceiros, e ele vai fazer uma compra, né? E ver se a pessoa tem interesse de aceitar esses cheques no negócio, ela ficando como garantidora. Só porque aí, às vezes, ela vem cobrar de você, ou veio cobrar de você, um cheque que não foi você que passou para ela, né? Então, uma possibilidade que a gente levantou conversando aqui. E esse último aqui, Otaviano, esse eu também descobri de sexta para cá, mas e eu até já narrei ele em outra situação, que é o golpe do financiamento em nome do cônjuge. Às vezes, ela falava que Otaviana, seu nome não passou na financeira, né? E aí, se ela vê que sua capacidade de crédito não dá para passar 2 vezes, passar em outro financeiro de novo, ela pedia para você arrumar outra pessoa para ir lá fazer o financiamento, para ela poder receber, já que teoricamente seu primeiro cadastro não foi aprovado. E aí ela gerava uma dívida em nome da pessoa e uma dívida em nome do companheiro, do cônjuge, do filho, da filha, qualquer pessoa que a pessoa desesperada levasse lá. Eu já dei um sinal, né? Eu já paguei parte daquele negócio. Pagamento. Aí se eu não resolver esse financiamento agora, eu fico sem os móveis, fico sem o sinal. O cara, né? Desesperado, vai lá e a mulher vai e faz outro financiamento. Ela fazia outro financiamento em nome do cônjuge. Então nós vimos aqui 6 tipos de golpes, 5 golpes que aconteceram, né, com pelo menos uma pessoa envolvida agora nessa falência e tal, e uma que o Couto, né, uma situação que o Coronel Couto vivenciou. Mas pode ser caso, mais um tipo, eu acredito que seja mais um tipo de golpe. Mas em algum caso ela conseguiu aplicar mais de um golpe? Sim, ainda tem isso, tá vendo? Um cliente ir lá fazer a compra, né, eu, por exemplo, tenho medo que eu tenha sido, porque ainda não tenho a confirmação de tudo que aconteceu. Mas pelas situações que a gente escreveu, pelo menos o golpe do financiamento a maior e
O golpe da loja de fábrica, eu sei que Já é sim. esses são muito prováveis. O da loja de fábrica eu fui vítima e o financiamento a maior tudo leva a crer, já que a situação do recibo lá, de mudar o que era cheque para boleto e tal, aconteceu comigo. Tá? Então, é muito provável que do financiamento a maior eu também fui vítima. E tem algumas pessoas que foram vítimas de 2, 3 golpes desses. Né? A pessoa foi vítima, por exemplo, do golpe do múltiplo financiamento, né? Do financiamento a maior, múltiplo financiamento, loja de fábrica e do cônjuge, né? Do financiamento único, tudo numa treta só. Tudo uma treta só. Delegada Fernanda, bom dia, seja bem-vinda. É um prazer ter a senhora aqui. Né? Melhor agora desse assunto a delegada também não, claro, né? Prazer ter a senhora aqui para falar desse caso também. Ao que tudo leva a crer, com a sua experiência, né, de longos anos aí como delegada, né, que não foi simplesmente uma loja que, né, decretou falência, né? Ao que tudo indica, os modus operantes era de golpes mesmo, de lesar o seu cliente. A senhora também está vendo esse caso dessa maneira? Bom dia, seja bem-vinda. Ainda não abriu. Agora foi. Não, foi não, tá vendo? Foi. Agora sim. Bom dia, Otaviano. Bom dia, Tenente Coronel Couto. Bom dia, Hugo Carvalho. Bom dia aos amigos e ouvintes da 92. Eu tenho acompanhado a cobertura da 92 a respeito desse caso, inclusive uma cobertura excepcional, esclarecendo para a população todas as formas, né, que foram praticados esses golpes. Claro, a Polícia Civil está investigando, tudo leva a crer que se trata de um crime de estelionato, mas vamos aguardar aí o desenrolar das investigações e sempre orientando as pessoas a procurar a polícia, fazer o registro, porque só assim a gente vai conseguir entender a dimensão de todos esses atos e, claro, responsabilizar criminalmente os culpados. A informação que nós temos é que a polícia do Distrito Federal também está apurando um golpe com a mesma empresa lá no Distrito Federal. Nesse caso, são 2 processos distintos ou eles se unem em algum momento aí para que todos trabalhem no mesmo sentido de tentar apurar definitivamente os fatos? Pode haver uma troca de informações, uma colaboração das provas, mas sempre o crime ele é apurado no local onde ele ocorreu. Então vai ser investigado o que ocorreu aqui em Formosa e também o que aconteceu em Brasília. Nesse caso, então, se cometeu 2 crimes. São 2 locais diferentes. Então, são 2 jurisdições diferentes. São, no caso, até 2 unidades da federação diferentes. Uma é o Distrito Federal e outra é Goiás. Isso. Então, elas vão responder na medida daquilo que elas praticaram em cada local. O que elas fizeram aqui em Formosa vai ser a delegacia daqui de Formosa, o que elas fizeram em Brasília vai ser a delegacia de Brasília. Mas, como eu disse, é claro que os delegados devem estar em contato, podem contribuir, compartilhar informações, provas, e para conseguir entender realmente qual a dinâmica desse fato e qual que é a dimensão de tudo que elas fizeram em prejuízo aí para os seus clientes. Os clientes que foram lesados, que eram de outros municípios, mas em Goiás, dentro da mesma regional aqui, esses centralizam em Formosa a investigação? É sempre onde foi fechado aí o contrato. Se o contrato foi fechado aqui em Formosa, mesmo que sejam pessoas que moram, de repente, em Cabeceiras, em Vila Boa, em Alto Paraíso, Planaltina de Goiás, todos eles devem vir aqui para Formosa, para a delegacia de polícia, para concentrar a investigação aqui. Vai ser aqui o local do fato, onde elas realmente praticavam essas atitudes, ao que tudo indica, criminosas, e é aqui que elas vão ser investigadas por tudo que elas fizeram. A informação é que nós temos uma vítima de Arciara e também posse. Eles podem registrar o boletim de ocorrência lá, né? Podem registrar, mas a investigação vai correr toda aqui em Formosa. Perfeito, Hugo. Eu acho até que eu não lembro mais o que eu ia falar. Desculpa aí, interrompi. Mas nesse caso, eu tive uma conversa com o doutor delegado José Antônio, tá? Era uma conversa informal, mas eu não pediu para que não divulgasse, eu não vejo nem motivo para isso, em que eu questionei ele justamente sobre o fato, né, se a Polícia Civil ainda tinha alguma dúvida que elas agiram de má fé mesmo, ou se já tinham elementos suficientes. Ele disse que, para comprovar a má fé, ele disse que já tinha elementos mais que suficientes, que a polícia já tinha convicção, já estava certo que sim, né, ela agiu, pelo menos nos últimos tempos, aí aplicando golpes
né? E o inquérito deve se desenrolar, então, nesse sentido. Lembrando, né, Hugo, mais uma vez, a respeito da ausência de órgãos de defesa do consumidor aqui em Formosa. Então, a gente vê aí pessoas que ficam perdidas, que acabam se juntando, né, em grupos para um ajudar o outro, um orientar o outro, quando, na verdade, seria necessário ter um órgão de proteção, um PROCON realmente atuante aqui em Formosa, mas, como a gente falou na semana passada, o órgão de defesa do consumidor em Formosa, ele recebe menos de R$30 mil por ano, e isso é o reflexo do que tem acontecido aqui. Golpes em cima de golpes sendo aplicados em prejuízo de toda a população. Esse é mais um golpe que tem acontecido. Otaviano, durante a discussão das leis orçamentárias desse ano, a gente já fez essa denúncia grave de que a política de defesa do consumidor não é prioridade para o prefeito municipal de Formosa, não é prioridade para essa gestão, e isso tem refletido na quantidade de golpes, na falta de campanhas educativas. Na delegacia, praticamente todos os dias chegam lá, e o Couto, eu acho que pode confirmar essa informação, pessoas sendo vítimas dos mais variados tipos de golpes, pessoas que, quando vão comprar um carro, têm problemas, compram carros adulterados, não conseguem aí ter, nesse momento que era para ser um momento de alegria, de comprar algo para o seu patrimônio, de estar ali realizando muitas vezes um sonho, na verdade se torna um pesadelo, indo parar na delegacia, tendo carros apreendidos, celulares, bens, compras no comércio eletrônico. Hoje em dia disparou essa modalidade de compras, e as pessoas, elas estão às cegas. E elas estão às cegas, não têm informação e não tem um órgão capaz de defendê-las no momento em que elas mais precisam. A responsabilidade disso é do prefeito, que colocou apenas R$26 mil no ano, não é por mês não, gente, é por ano, para supostamente estruturar, a gente não pode nem dizer que esse valor estrutura qualquer órgão, mas supostamente para estruturar o PROCON aqui na cidade de Formosa, e a resposta a gente vê aí todos os dias nessa quantidade de golpes que as pessoas acabam caindo e vindo denunciar, seja na imprensa, seja nas redes sociais ou na própria polícia.